Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Que Concurso. Sou a professora Natália e hoje nós vamos falar sobre eficácia da sentença estrangeira. Só dando um recadinho aqui para vocês, o meu canal direto é o meu Instagram, então Natália Cesário, vocês podem mandar uma mensagem lá, um direct lá, eu respondo todos vocês. Beleza? Vamos então já começar a nossa aula, vamos falar então do artigo 9º do Código Penal, certo? A gente vai trabalhar aí com o artigo 9º que trata da eficácia da sentença estrangeira. Quando eu falo de eficácia, o que eu quero dizer com isso? E isso é muito importante. A gente está falando aqui da validação de uma sentença estrangeira em território brasileiro, certo? Isso aqui é muito importante. Então, eu falo aqui de validação, certo? Dessa sentença. E olha o que o artigo 9º estabelece aqui pra gente. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Então, a ideia aqui é o seguinte: toda execução, ela deveria ser feita sempre no país ali que foi proferida determinada sentença, certo? Mas veja aí que o artigo 9º ele estabelece o quê? Que a sentença estrangeira ela produz ali as mesmas consequências, ou seja, se lá no exterior foi reparação do dano, por exemplo, aqui também será. Mesma coisa em relação à medida de segurança. Então, no artigo 9º, nós temos aqui, portanto, os requisitos para que uma sentença estrangeira ela tenha essa validação, ela tenha validade no território brasileiro, para ter valor para quê? Para o cumprimento, certo? E isso para fins de reparação do dano, certo? Reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, certo? Então, nós temos aqui, olha só, uma natureza civil, certo? Isso aqui é importante. E também para fins de cumprimento de medida de segurança, ok? Que então, isso aqui é muito importante. E como eu disse lá no começo, nós precisamos ter essa validação, essa homologação. E atualmente essa homologação ela é feita pelo STJ. Quando eu digo atualmente, na verdade, desde 2004, tá? Então, desde 2004. Então, olha só. Antes, então, até essa emenda constitucional, a competência era do STF. E aí, a partir de 2004, a competência para homologação é do STJ. Cuidado, porque eu já vi isso cair em prova. Para ver essa validação, essa homologação, a sentença estrangeira, ela não é homologada automaticamente, certo? E aí, por isso que nós vemos aqui o parágrafo único do artigo 9º, que ele estabelece: a homologação depende. Para os efeitos previstos no inciso 1, que é obrigar o condenado à reparação do dano, restituição e outros efeitos civis, o que precisa? De pedido da parte interessada. Certo? Então, para que ocorra a homologação, é necessário aí um pedido da parte interessada. Certo? Então, ela pede para o STJ a validação, para que essa sentença ela possa então ter efeitos aqui no Brasil. E uma vez que o STJ ele homologa a sentença, ela passa então a ter um valor de título executivo judicial.
Conforme a gente vê, olha aí, no artigo 515 do CPC. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Olha só, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Certo? Muito importante a gente entender isso aqui. Em relação à medida de segurança, olha só. Olha a linha B do parágrafo único. Para os outros efeitos, então, a homologação depende. Então, para os outros efeitos, ou seja, eu estou falando aqui da medida de segurança, da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça, certo? Esse mecanismo, então ele fala ali da extradição, é porque se trata, isso a gente não pode esquecer, que é de um assunto ligado ali à soberania de cada nação, né? O Estado, em regra, ele não deveria o quê? Delegar a um outro essa tarefa de execução. E se esse acordo não existir, então a gente tem a requisição do ministro da Justiça, certo? Beleza. A gente tem que lembrar aqui também alguns pontos importantes, a gente sempre vai tratar aqui também da lei de imigração, certo? Que isso é muito importante porque sempre que a gente estuda esse ponto de eficácia da sentença estrangeira, a gente tem que ir além, a gente tem que lembrar então dessa lei, que permite o quê? Que seja realizada a transferência de execução da pena, né? Ou extradição executória, a transferência de pessoa condenada. Então, a gente vê lá no artigo 100, que fala ali do capítulo que trata das medidas de cooperação, a gente tem a questão de transferência da execução da pena, ok? Então, vamos lá. O que a gente viu? Que, para as finalidades do artigo 9º do Código Penal, eu preciso de homologação. Beleza. Aqui, eu vou levantar aqui um ponto importante. A sentença estrangeira, ela gera reincidência? Reincidência? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que responder é que sim, gera reincidência. Olha o artigo 63 do Código Penal. Olha o que ele estabelece aqui pra gente. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, olha aqui. Ou no estrangeiro, certo? Ponto importante aqui. O tenha condenado por crime anterior. Então, beleza, gera reincidência. E para essa finalidade, o que eu quero que vocês anotem aqui? Basta a prova de sua existência. Cuidado. Cuidado. Por quê? A gente viu, então, que a reincidência, nos termos do 63 do Código Penal, quando que ela acontece? Quando o agente ele pratica um novo crime, certo? Então, se ele cometeu um crime lá no exterior, existe uma condenação imutável, ele comete um outro crime aqui, gera reincidência. E para isso, ou seja, para gerar a reincidência, não é exigido qualquer tipo de homologação. Não é necessária a homologação para gerar a reincidência, certo? Então, não é necessária a homologação para gerar
reincidência. Não preciso de homologação. Cuidado. Vocês acham que isso aqui não vai cair em prova? Vai. Então, não vai ser necessária a homologação para gerar a reincidência. É claro que vai ser exigida a prova idônea, né, de que, de fato, tenha ali ocorrido essa condenação, né, então um documento oficial, expedido ali por aquela nação estrangeira, traduzido, certo? Então, claro, tenho que ter essa prova, mas não é necessário a homologação. Beleza, gente? O artigo 9º, ele é bem sucinto mesmo, tá? Quero que vocês tenham em mente esses pontos, porque o que vai cair na sua prova em relação a este ponto é isso, tá? Mas cuidado, porque quando a gente vai trabalhar, quando o seu examinador vai tratar dessa questão, ele pode trabalhar com o artigo 9º ali de uma forma isolada mesmo, certo? Então, ele vai pedir apenas algum ponto ali do artigo 9º, ou não, ele pode colocar outros temas. E aí que a gente tem que ficar esperto na hora de responder as questões, beleza? Então, a gente vai fazer aqui algumas questões, certo? E a primeira questão, ela já fala o quê? Ela fala de extraterritorialidade da lei penal, de pena cumprida no estrangeiro e eficácia da sentença estrangeira. Então, olha só, eu tenho diversos temas sendo abordados em uma única questão. E a ideia da gente trabalhar aqui as questões é, sempre que o conselho, né, eu sempre dou essa dica de estudos, que é, estudei um tema, a gente vai fazer um bloco de questões, certo? Então, estudei um tema, um bloco de questões. E quando a gente vai fazer esse bloco de questões, a gente pode se deparar com alguns pontos. E um deles é, nossa, caiu alguma coisa aqui que eu nunca estudei, que eu nunca vi. Então, esse é o momento que você se deparou com uma questão, com um tema que você nunca viu, que é a primeira vez que você tem ali contato, você vai fazer o quê? Você vai, então, estudar, certo? E aí, isso é muito interessante também, porque a gente vai fazendo sempre a leitura desses artigos ali da parte geral. Porque o seu examinador, ele adora pedir e confundir uma palavra, colocar algum ponto assim. Então, é importante a gente sempre fazer essa leitura. E para não ser algo muito chato, né, de falar assim, vou sentar e ficar sempre fazendo a leitura, com as questões a gente consegue, então, vi aqui essa questão fala do artigo 9º, então você vai voltar, você vai fazer a leitura, certo? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Questão 1. Determinado cidadão brasileiro praticou delito de genocídio na Argentina, tendo matado membros de um grupo étnico daquele país, onde foi condenado definitivamente à pena máxima de 8 anos de reclusão, segundo a legislação argentina. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu estou falando de um cidadão brasileiro. Só que ele praticou o delito, genocídio. E onde isso aconteceu? Isso aqui foi na Argentina, certo? E lá na Argentina, ele foi condenado definitivamente a pena máxima de 8 anos de reclusão, segundo a legislação argentina. Sempre que a gente vai fazer uma questão, a gente tem que tomar, e principalmente quando essa questão, ela trata ali, coloca pra gente, traz ali pra gente algum caso, alguma história, a gente tem que tomar muito cuidado para justamente não deixar passar ali nenhum ponto importante, certo? Bom, após ter cumprido, ele cumpriu integralmente a pena, ou seja,
os 8 anos, que ele coloca ali pra gente, certo? Ele retornou a Maceió, cidade onde sempre estabeleceu domicílio. Ou seja, ele voltou para o Brasil, certo? E aí ele pergunta, a partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em relação a quê? Olha só, em relação a extraterritorialidade da lei penal, pena cumprida no estrangeiro e eficácia da sentença estrangeira. Então, olha só, ele vai tratar ali de vários temas dentro de uma única questão. Letra A. A hipótese revela a situação de extraterritorialidade da lei penal brasileira que seria aplicada apenas se o brasileiro não tivesse sido condenado na Argentina. Sempre que a gente vê essas apenas, exclusivamente, somente, a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente precisa tomar cuidado. E qual é o ponto aqui? Qual é a questão dessa letra A? Vamos olhar o artigo 7º do Código Penal? Olha o que ele estabelece aqui pra gente. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E olha o que o parágrafo 1º estabelece. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, gente, quando eu estou falando aqui do artigo 7º, inciso 1, eu estou falando aqui dos casos de extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Então, olha só. No artigo 7º, inciso 1, a gente tem, então, as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. O que isso significa? Que a aplicação da lei brasileira, ela é aplicada independentemente de qualquer condição. De qualquer condição. E na linha D, nós temos o quê? Ele fala aqui de genocídio, certo? Então, é por isso que a letra A, ela não está correta. Vamos ver a letra B? Se tivesse sido absolvido pela justiça argentina, o brasileiro não deveria ser submetido à aplicação da lei penal brasileira, sob pena de violação do princípio da anterioridade. Então, calma, misturou ali um monte de coisa. Então, vamos lá. Tá errada, né? A gente já bate o olho nessa alternativa aqui, a gente já vê que ela tá errada. 2 pontos aqui importantes. Então, primeiro, certo? Se ele tivesse sido submetido, então, olha, sido absolvido pela justiça argentina, ele poderia sim ser submetido à aplicação da lei penal brasileira. A gente já viu aqui o artigo 7º do Código Penal, que ele estabelece ali isso de forma expressa. Olha só, olha o parágrafo 1º. O agente, ele é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, o primeiro problema aqui dessa letra B é justamente esse ponto, que ele coloca que se ele tivesse sido absolvido, ele não deveria ser submetido à aplicação da lei brasileira. Tá errado, certo? Tá errado. A gente já viu. Então, artigo 7º, inciso 1,
a linha D, parágrafo 1º. A gente acabou de ver. Tem um outro ponto que ele coloca aqui, sob pena de violação do princípio da anterioridade. Gente, princípio da anterioridade, a gente está falando aqui de um desdobramento lá da legalidade. Então, quando eu falo que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, isso aqui nada tem a ver com a extraterritorialidade da lei penal brasileira, certo? Então, também não é a letra B. Letra C. Nesse caso, o brasileiro poderá ser condenado novamente pela justiça brasileira e a pena aplicada no Brasil, e se a pena aplicada no Brasil for superior àquela cumprida na Argentina, será atenuada. Então, alguns pontos importantes aqui quando a gente fala dessa letra C. Parece correta, certo? Mas vamos olhar aqui, vamos ver. Trouxe aqui para vocês, porque a gente está tratando aqui do artigo 8º do Código Penal. Olha o que ele coloca ali para a gente. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. E aí, eu falo que a gente tem que lembrar da SIDA, quando a gente está falando do artigo 8º. Então, ela vai ser computada se idêntica e atenuada quando é diversa, certo? Cuidado aí, porque, gente, isso aqui toda hora, quando o seu examinador pede algum ponto ali, pede o artigo 8º, ele faz uma confusão ali ou ele troca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de responder alguma questão que fale sobre isso. Então, olha só. O artigo 8º, ele estabelece, então, que se o agente, né, ele pudesse ser novamente ali punido no Brasil, após ter cumprido essa pena no estrangeiro, e é o que acontece nessas hipóteses quando a gente fala aí do artigo 7º, né, inciso 1, vai ser atenuada se de natureza distinta, certo? Então, sim, existe aqui um probleminha nessa letra C? Sim, porque o que ele fala? Ele só coloca o seguinte: se a pena aplicada no Brasil for superior àquela cumprida na Argentina, será atenuada. Tá? Então, existe aí um problema porque fala, né? Se for superior, mas a gente vê que, conforme o artigo 8º aí do Código Penal, o que ele estabelece aqui pra gente? Ele estabelece o quê? Que só vai ter essa atenuação se a pena ela for distinta. Então, por exemplo, no Brasil, eu tive uma pena restritiva de direitos, mas lá na Argentina foi uma pena privativa de liberdade. Estou dando um exemplo aqui. Então, olha só, vai ser atenuante, vai ter uma determinação, vai atenuar, né, conforme as determinações ali do próprio caso concreto, vai ter que ser analisado ali. E aí, se for da mesma natureza, aí sim eu vou ter o cômputo matemático dessa pena, tá? Então, sim, na letra C existem ali esses problemas, mas até aqui é a que parece ser a mais correta. Então, o que a gente faz? Quando a gente estiver respondendo aí lá no Q, a gente deixa ela aqui stand-by, certo? Lá na plataforma do Q, a gente consegue já eliminar, já arriscar ali letra A e letra B. A gente não olha mais para elas porque a gente viu que elas estão incorretas, certo? A gente vai vendo as outras. Olha a letra D. A sentença estrangeira
quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências, não pode ser homologada no Brasil para fins de reparação civil. Opa! Aqui a gente tem exatamente o tema da nossa aula. E o que a gente viu? Não pode ser homologada? Gente, é justamente o contrário. A gente acabou de fazer a leitura do artigo 9º. Então, olha lá. Vamos voltar aqui. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada. Pode ser homologada. Então, qual é o problema aqui? É falar que não pode. Ela pode ser homologada, certo? Então, vamos voltar lá tudo. Então, também não é a letra D, certo? Vamos ver a E? Por se tratar, deixa eu corrigir aqui. Por se tratar de delito de genocídio, a utilização da lei penal argentina afasta a aplicação da lei penal brasileira, que só seria aplicada caso as vítimas fossem brasileiras. Não, gente, não. A gente já viu isso aqui. Olha só, o artigo 7º, que trata de extraterritorialidade incondicionada, se vincula o que é a espécie de crime. Não falo aqui de nacionalidade da vítima. Então, a letra E também está incorreta. Então, qual é o nosso gabarito aqui dessa primeira questão? Vai ser a alternativa C, certo? Sim, tem aí alguns problemas, né, em relação, quando a gente faz a leitura aí do artigo 8º, mas é a que é a mais correta aqui, se a gente, na verdade é a única correta, porque embora tenha esses problemas aí, tem esse probleminha, é a única que estabelece pelo menos algo que realmente pode acontecer, está correta conforme o próprio artigo 8º, tá? Eu trago essas questões porque a gente acha que o examinador não faz uma confusão, ou não coloca, às vezes a gente fica na dúvida, né? Se você levar ali ao pé da letra, pode falar assim, cara, não tem alternativa certa. É uma redação um pouco ruim? Sim. Só que a gente vai por eliminação, a gente vai analisar as outras, a gente vê, então, quais estão evidentemente incorretas e a gente elimina. E neste caso, só sobrou aí pra gente a letra C. Certo? Próxima questão. A eficácia da sentença penal condenatória proferida no estrangeiro depende de homologação. Ok? Depende de homologação? Sim. Depende de homologação. Tanto para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Até aqui, perfeito, é isso mesmo. Só que qual o problema? Quando ele fala aqui que também precisa de homologação para o reconhecimento da reincidência. O que a gente viu, o que eu falei aqui quando a gente tratou do artigo 9º? É que não. O reconhecimento da reincidência não depende de homologação, certo? Sempre lembrar isso aqui. Então, olha só. Reconhecimento da reincidência não depende de homologação. Então, qual o gabarito aqui? Essa assertiva, certo ou errada? Errado, certo? Errado. Tá errada. Resumindo, então, quem comete crime no estrangeiro e volta a cometer crime no Brasil é reincidente? Sim. Cuidado para não confundir isso também na prova, porque é sim reincidente. Só que para essa reincidência, eu não preciso da homologação da sentença.
Então, ponto importante, a gente pode até anotar aqui, tá? Quem comete crime no estrangeiro, exterior, no estrangeiro, e volta, né, e comete e volta a cometer crime no Brasil, é reincidente. É reincidente. Certo? Só que para isso não depende de homologação. Então, cuidado aí para não confundir uma coisa com outra. Certo? Próxima questão. Questão 3. Em matéria de lei penal, assinale a afirmativa correta. Letra A. A sentença penal estrangeira possui plena eficácia em território nacional, em qualquer hipótese, desde que homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, gente, a gente já mata esse erro aqui de pronto, né? É pelo STF? Não, é o STJ. A gente já viu a competência do STJ. Quando eu falo aqui da homologação, quando eu falo de eficácia da sentença estrangeira. Então, aqui eu já, de pronto, já sei que não é a letra A. Vamos na letra B. Aplica-se a lei brasileira com prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aqui eu estou falando, então, da territorialidade, certo? Porque eu estou falando de crime cometido no território nacional. Só que qual é o probleminha aqui? Aí, se você faz uma leitura um pouco rápida, um pouco apressada, você não se dá conta disso aqui. Olha o artigo 5º. Ele estabelece para a gente. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, aqui eu estou falando de territorialidade, certo? Estou falando de territorialidade. Então, cuidado, cuidado. Às vezes é uma palavrinha, então aqui, ó, é sem prejuízo, não com prejuízo. Olha o probleminha dessa alternativa aqui. Então, cuidado, gente, porque às vezes a gente faz uma leitura um pouquinho apressada, a gente não lembra. Por isso que, e aqui eu vou reiterar, olha a importância e olha como a gente consegue fazer a leitura de novo do artigo. Então, veja bem, você começou a fazer ali uma questão que não fala só de eficácia de sentença estrangeira, né? Trata ali de outros pontos também. E aí você vai lembrar que se eu falo de territorialidade, eu tenho que ler o artigo 5º. E aí você vai fazer a leitura do artigo 5º. E aí fica um pouco mais fácil de você ler, né, do que você só sentar e falar, vou ler aqui agora o artigo 5º, certo? Letra C. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Às vezes a gente faz uma leitura, se vocês estão começando a estudar agora também a parte geral, na hora que você lê, é aplicada uma lei mais grave, penal mais grave, aí você fala, tá errado, porque eu não vou aplicar uma lei penal mais grave. Olha só, olha a gravidade, eu tenho uma lei penal que mexe ali com a liberdade da pessoa. Então, obviamente, que se ela é mais grave, eu não vou aplicar. Só que cuidado, porque aqui a gente tem a súmula 711 do STF. E olha o que essa súmula estabelece.
a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, é sim, é sim. Por quê, gente? Porque a pessoa continua cometendo o crime. Isso significa o quê? Que, na verdade, a incidência dessa lei ela tem que ser aplicada naquele caso. Porque ela praticou, a gente praticou o delito, certo? Na vigência daquela nova lei. Beleza? Então, por isso que ela é aplicada, ok? Então, aparentemente, por que eu falo aparentemente? Porque a gente sempre tem que ver todas as alternativas. A letra C me parece correta, analisando aqui. A gente vai na letra D. E olha o que a letra D fala pra gente. A lei penal mais grave aplica-se tão só e exclusivamente ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Qual é o problema aqui dessa alternativa da letra D? É estabelecer que vai ser aplicada tão só e exclusivamente ao crime permanente. Por quê? A gente acabou de fazer a leitura da súmula 711. Ela fala o quê? Do crime continuado e permanente. Então, é tão só e exclusivamente ao crime permanente? Não. Então, também não é a letra D. O gabarito, então, aqui vai ser a letra C, certo? Olha só, percebam que quando a gente fala de eficácia de sentença estrangeira, eu vou reiterar isso, nem sempre a gente vê que o examinador vai pedir só isso pra gente, ele coloca ali outros pontos também, ok? Mais uma questão, questão 4. A homologação de sentença estrangeira no Brasil, nos casos em que a aplicação da lei brasileira produza na espécie as mesmas consequências, independe do pedido da parte interessada, a fim de obrigar o condenado a reparar o dano. Certo ou errado? Vamos voltar lá no comecinho da nossa aula. O que a gente viu? A gente está trabalhando aqui, a gente viu aqui o artigo 9º. Opa! Peraí, gente, eu às vezes uso a caneta aqui, uma confusão aqui. Então, olha só, artigo 9º, o que ele estabelece aqui pra gente? A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Beleza, beleza. Até aqui, a gente viu ali aquela assertiva da questão 4, tá tudo certo, ok? Aí, no inciso 1, coloca para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituição e a outros efeitos civis. E o que a gente viu que tem lá no parágrafo único? A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, depende de quê? De pedido da parte interessada. Então, cuidado, lembra? Eu falei, o seu examinador, ele vai pedir pontos específicos aí do artigo 9º. E ele coloca que para os efeitos do inciso 1, ou seja, para obrigar a reparação do dano, a restituição e a outros efeitos civis, é necessário esse pedido da parte interessada. Então, quando a gente volta lá na última questão, na questão 4, que ele estabelece o quê? Que independe de pedido da parte interessada, vai contra justamente o que a gente viu, certo? No artigo 9º, inciso 1,
parágrafo único, a linha A, certo? O que a gente vê aqui? Que não pode ser de ofício. Não vai ser de ofício. Então, o gabarito aqui é que essa assertiva, ela está errada, tá incorreta, ok? Então é isso, gente, é isso que eu tinha para tratar aqui com vocês sobre eficácia da sentença estrangeira. O material, os slides que usei com tudo que a gente anotou aqui também, tem um link aqui embaixo, então tem um drive, vocês procuram ali, vocês vão procurar ali pelo meu nome e lá tem os slides não só dessa aula, mas de todas as aulas que eu gravo aqui. A gente tem aqui na live os materiais que eu utilizo com vocês nas lives, certo? Então é só procurar lá e eu vou deixar lá para vocês o link, o material para vocês baixarem, depois tem todo esse conteúdo aí. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção. Bons estudos para vocês. Fico aqui de novo meu canal. Então é Natália Cesário, certo? Vocês podem me procurar lá no Instagram, mandar mensagem, direct, eu abro também caixinha de perguntas para vocês, tá tudo lá, certo? Um último ponto, só para não passar batido, porque eu sei que é uma questão aí que a gente tá falando, né, de caso do Robinho, então eu sei que vocês estão pensando nisso, né, foi algo recente, então olha só, o que a gente viu? A gente viu que teve uma decisão, né, que após essa decisão do STJ, ele foi preso para cumprir. E ele vai cumprir aqui no Brasil a pena que foi imposta pela justiça italiana. Foi uma pena aí de 9 anos de prisão, certo? Certo? Nossa Constituição, ela prevê que não há possibilidade de extraditar um brasileiro nato, tá? Então, ele tá aqui, então por isso que ele vai cumprir a pena aqui no nosso país. E quando ele cumpre aqui, por isso que eu até mencionei, eu falei, quando a gente vai estudar, a gente vê o artigo 9º e é claro que a gente também vai fazer a leitura, a gente vai ver alguns pontos da lei da lei de imigração, certo? Da lei 13.445 de 2017, tá? Que tem ali diversos pontos. Então, olha só, ele vai cumprir a pena dele aqui, ele vai cumprir aqui no nosso país, e essa pena vai seguir as regras da lei brasileira em relação à execução. Então, vai seguir a LEP, tá? Então, por exemplo, em relação à progressão, tá? Eu só abri esses parênteses aqui para que não fiquem dúvidas, tá? E haja uma eventual confusão aí em relação a esses pontos e também aos temas específicos que a gente tratou aqui da aula de hoje. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigada aí pela atenção e até mais. Bons estudos para vocês.